Café com Amigos, direto do Hotel Fazenda Búfalos. Hoje temos um convidado mais que especial pela sua história, por aquilo que faz hoje, que fez ontem, com o amigo Jander, Alessandro, Francisco Cabral, Chico Combatente, Chico Fogueteiro. Eu falei Chico Combatente porque ele tem um blog, gente. O blog é o Combatente. E também tem outro blog que é o Vem Com A Gente, porque ele trabalha muito com o turismo e tem envolvido muitas pessoas nesse projeto, que é um projeto bacana. Bom, nasceu em Tombos, se apaixonou por carangola e aos 20 anos veio para cá, e é carangolense de coração, fez e faz muito por carangola, e é um prazer nosso, Chico, tê-lo você aqui, né, que é chamado de Chico Fogueteiro também. A gente vai falar desses nomes todos que as pessoas vão te dando com muito carinho, e cada nome que ele recebe é uma história bonita realizada, não é por acaso não. E a gente vai estar conversando sobre isso, né, Jânio? Isso mesmo. Inclusive nós temos aí que agradecer o Chico, tá? Porque o Chico sempre foi muito presente aqui no Hotel Fazenda Búfalos, trouxe várias excursões. Nós temos que falar aqui da Rota do Café e da Cachaça. Na verdade o café nós temos, só não temos a cachaça aqui, mas o café está aqui, tá? Nós vamos começar a tomar um cafezinho também, porque a gente tem que justificar o café com amigos, certo? Hoje tem que ter um bolinho aqui, né? Então nós estamos com um bolinho depois que nós vamos comer um bolinho também. O que acontece? A questão do Chico, eu tenho aí um histórico, tá, com o Chico, que nós começamos inclusive dentro de tudo que você passou, né, de um breve currículo dele, que inclusive o currículo do Chico é bem vasto, tá? Nós fizemos um curso de turismo rural e esse curso foi muito interessante, porque nós criamos algumas rotas, nós fizemos várias visitas e nós tivemos oportunidade de trabalhar com o que a gente tem aqui na região, certo? E nisso o Chico esteve junto, esteve registrando, tirando fotografia. Então o nosso grupo de agente de turismo rural foi em 2021, não é isso, Chico? Tá? Foi um curso pelo Senar, que por sinal muito bem, tá? Foi muito bem preparado, ele foi muito bem, tá, elaborado por toda a equipe, certo, Chico? O que acontece? A gente só tem que agradecer porque realmente acrescentou e muito para a gente. O Chico, né, ele foi fazer esse agente, como esse curso de agente, mas ele já está nessa vida aí de turismo, não é de hoje, né? São muitos e muitos anos trabalhando nessa área, não é isso, Chico? Sim. Tá. Vou fazer agora, né, as honras para o nosso amigo Alessandro. Olá, amigo Luciano, amigo Jander Valério e nosso querido Chico Fogueteiro, Chico da Telemig, Chico Combatente. Bom estar conosco essa noite, Chico. E eu lembro com muito carinho, né, quando eu ainda trabalhava na Polícia Ambiental, né, o apoio que você nos dava, né, enquanto presidente da Câmara Municipal de Carangola. A gente pode depois falar mais profundamente sobre esses fatos. Diante de tanta coisa assim, a gente fica sem palavras de agradecer em primeiro lugar a oportunidade de estar aqui com vocês, de levar essa mensagem, né? Como dizia Raul Seixas, eu sou metamorfose ambulante, né? Mas que bom que a gente vai concatenando ideias e pessoas boas para estar junto com a gente, para a gente fazer o bem sem saber a quem, como diz o meu grande amigo fraterno José Maurício de Lima Nolasco, fazer o bem sempre sem saber a quem. Então a minha história realmente, eu vim para Carangola com alegria, vim trabalhar na Telemig, na Rural Minas, depois passei em concurso da Telemig, montei uma loja, né, não queria patrão, queria ser meu patrão, vim para a questão da loja, me deu o nome de Fogueteiro, porque eu fui destaque na região, que não tinha na região, era festança. E aí veio a vida política, né, contribuir com o que eu pude fazer. O papel do político é transformar para o coletivo bem e sair de cena. Política não é profissão, né, e eu me repaginei, me reinventei, montei o blog O Combatente, né, e sucesso igualmente na região, reconhecido. E esse trabalho de promover e divulgar a região hoje tem alcance nacional e internacional. E a gente, por uma brincadeira com os nossos participantes, começou, vem com a gente, chamando. E consolidou também com mais uma atividade, mais uma coisa sólida, que vem recebendo prêmios de reconhecimento nacional e internacional, que é a Rota do Café e Cachaça, o Caminho da Luz Divina e outros projetos que a gente está aí
com inserções televisivas a nível nacional e internacional. E agora, em setembro, vamos estar recebendo a TV Cultura também para registrar mais um prêmio, reconhecimento a esse trabalho, de promover toda a região com esse trabalho, um sonho de criança, desde lá de Tombos, aos pés da cachoeira. Quando eu fui secretário de Turismo em 97, lancei esse projeto de Tombos ao Pico da Bandeira, que foi base de todos os outros projetos de turismo, quando eu pude, né, como secretário, como vereador, como presidente. Se hoje existe alguma coisa de turismo, modéstia à parte, eu estive na linha de frente, apoiando, participando, né, com todos aqueles que queriam fazer junto. E hoje estamos aqui mais uma vez, obrigado, para poder fazer mais pela nossa região. Esse hotel Fazenda Búfalos é uma referência hoje da hospitalidade, do conforto, do lazer, da oportunidade, essa unidade familiar que nos acolhe maravilhosamente. Então, vamos fazer junto. Vem com a gente. É isso aí. Então, se você quiser acessar, temos 2 blogs, né? O Jornal Combatente, blogspot.com. Isso. Né, o Instagram que eu tenho, Vem com a gente, que trabalho em cima do Instagram, essa divulgação. Né, e o Combatente também hoje está mais focado em divulgar esse trabalho hoje, de promover toda a região. Né, chega de notícia ruim, chega de falar de coisa, pronto, acabou. Vou focar que é o que originou o Combatente para promover a região. Então confira lá, é o Combatente e vem com a gente. E olha só, o bom de falar com o Chico é o seguinte, porque ele tem esse jeito próprio, que é criativo, que se movimenta. E quando você pensa em falar, eu já pensei em fazer uma pergunta para você, que era, como é que foi isso? Como é que foi esse jeito seu de visualizar lá na frente, de se incomodar com alguma coisa e querer transformar o lugar? Você já deu uma resposta, que desde criança você já tem esse jeito próprio da criatividade, do incômodo e de uma percepção muito positiva para a realidade, para o lugar onde você se encontra. Então a gente vai estar batendo esse papo aqui muito legal. Voltamos já com o nosso amigo Francisco Cabral. Chico Fogueteiro está aqui com a gente. Café com Amigos. Já já. De volta, Café com Amigos, com o nosso amigo Francisco Cabral, muito conhecido como Chico Fogueteiro. E o Francisco Cabral, Chico Fogueteiro, foi um dia secretário de Turismo. E quando a gente fala de turismo, a gente logo pensa numa pessoa que tem uma visão muito ampla do espaço em que ele se encontra. E estamos numa região riquíssima em relação à sua natureza, em relação à sua diversidade, em relação à sua fauna e flora. E o nosso amigo Chico, ele tem esse olhar, ele consegue perceber o que é importante, o que é belíssimo, e além de, nessa percepção, construir projetos, ele também mobiliza as pessoas para que elas possam perceber o que está próximo delas, e a partir daí o que elas podem fazer com aquilo, para fazer com que uma coisa que não seja muito notada passe a ser notada e até traga renda, condição de vida para aqueles que ali residem, moram e trabalham. Então é um prazer a gente poder conversar com ele, porque quer falar de turismo, quer falar de Carangola e região, é bater um papo com o nosso amigo Chico, né, Jânio? Com certeza. Isso que o Jussiano falou é muito importante, porque nessa rota do café e da cachaça, o Chico, ele visita inúmeros estabelecimentos, tá? As pessoas adquirem café, adquirem cachaça, inclusive aqui no hotel elas acabam se hospedando. Então é fundamental o trabalho que é feito pelo Chico com relação a essa rota especificamente e outras, né, que ele vem trabalhando ao longo dos anos, porque isso acaba nos ajudando, tá, com relação a quê? A manter os empregos que aqui são criados, a manter, obviamente, toda a estrutura que o hotel precisa manter para continuar funcionando. Então a gente vê que isso é uma consequência. Agora, recentemente, nós tivemos, num determinado grupo que o Chico trouxe, do TV, né, e a gente vê que eles foram na rua, fizeram compras. Eu vi várias dessas pessoas com inúmeras sacolas, tá, que foram compradas no comércio em Carangola, tá? Então esses UTVs, eles abasteceram em postos de gasolina, fizeram compras em supermercado, tá? Hospedaram aqui no hotel, e isso é extremamente importante para a nossa economia. Então, assim, de antemão, o trabalho que você faz, Chico, é muito importante. A gente tem realmente, assim, em nome do Hotel Fazenda Búfalos, te agradecer
porque não foi uma vez, né? Mas foram várias vezes, tá? Que essas equipes hospedaram aqui no hotel, tá? E que, obviamente, nos ajudaram a pagar as contas no final do mês. Isso, tá? Eu tenho que realmente tirar o chapéu para você, tá bom? E Chico, esse jeito seu de trazer pessoas, despertar pessoas, isso começou quando? Aos 20 anos, aos 21 anos? Ou quando criança você já desenvolvia isso na escola, em família, com os amigos? Como foi a construção do Chico Fogueteiro, que tem hoje o Combatente, tem o Vem Com a Gente, a Rota do Café e Cachaça? Olha, também tem uma coisinha boa para te falar sobre o apoio que você deu à Polícia Ambiental na época, né? Estava começando a comunicação. Então o camarada assim que olha para alguém e fala assim, tá faltando isso ali, eu vou lá e vou dar um jeito. Como é que começou isso? Isso é de família. De família? Somos muito presentes, muito acolhedores. Né? O que se fala em turismo rural, a fazenda do meu pai era isso. Mas só que era de gasto, nós mancávamos a vida inteira. A família, grupo de escoteiros, grupo religioso, a família era uma festa. Você falou em família, e esse Cabral, né? Família Cabral, essa família, ela é aqui da região? Não, o meu pai é de Raposo. Raposo. Aqui em Caparaó também tem o Cabral, sim, né? Sim, é os Cabral Rico, nós somos os a origem é o Cabral português? É a origem portuguesa? Minha filha, eu brinco com ela lá, que era neta do Pedro Alves Cabral. Na escola eles brincam com ela. Mas essa questão familiar, eu sempre tive essa questão e essa visão desde essa época de acolher as pessoas. E né, o que a gente tem quando eu fui secretário de turismo em 97, 98 em Angola, de criar um projeto que integrasse a região, porque turismo é regional. Não adianta falar em turismo. Na época as pessoas não entendiam, foi até criticado, por que eu estava gastando dinheiro para divulgar a região. As pessoas não conhecem a nossa região, então você tem que buscar as particularidades. Qual é o ponto pouquinho conhecido, mais conhecido no mundo da nossa região, mas muito pouco, tá? Te digo hoje, é o Pico da Bandeira. Então eu puxando sardinha para Tombos, começamos o roteiro em Tombos, sim, né? E passando pelas particularidades de Tombos, Pé do Arada, Faria Lenta, Carangola, Caiante, Pé Feliz, Caparó, fomos até o Pico da Bandeira, lançamos esse projeto, os caminhos do Pico da Bandeira, os inúmeros que podem existir. Né? Desse projeto surgiram outros projetos, né, que outros assumiram a paternidade, mas que originalmente fomos nós que criamos. E depois, né, cansado de botar azeitona no empada dos outros, que não sabe reconhecer o valor do apoio, do incentivo, eu repaginei o projeto e criei a Rota do Café e Cachaça. Até um momento de, mais uma vez, uma mudança na minha vida e de fazer aquilo que eu gostava, de acolher as pessoas. Jipe, moto, tudo que fazia, e as pessoas vinham, Chico, e eu rodava muito, começou com a questão da internet, de montar o blog e divulgar e promover, uma coisa que virou integração. Hoje talvez eu seja mais conhecido, reconhecido lá fora do que aqui dentro desse trabalho que eu faço. Inclusive, meios de comunicação, né, nacionais já estiveram com você e vem novamente, né? 6 canais de televisão, 6 canais Globoplay, Play no Agro, SBT Brasil, Alterosa Rural, inauguramos vários programas com grandes nomes do jornalismo nacional, né? Alessandro Boiá, Luísa Nogueira, e agora estaremos recebendo em setembro mais um prêmio reconhecimento através da TV Cultura, né? Com o programa Giro Brasil, com a repórter Kellen Vieira Ambrosio, que vem fazer 3 programas completos, 1h30 de duração de programa a nível nacional, falando desse trabalho da Rota do Café e Cachaça, que recentemente inauguramos uma rota aérea, uma conexão aérea. Ou seja, mas o que tem a ver turismo rural com conexão aérea? As pessoas querem chegar aqui, às vezes moram longe, então a gente faz uma conexão aérea com o aeroporto de Juiz de Fora, faz o traslado até a região de Ubá, Visconde do Rio Branco, vira o Brigadeiro, Caparaó e vai. E mais uma criação nossa para trazer esse público que gosta do trabalho que a gente faz. Né? O objetivo principal nosso é a região, é a Rota do Café e Cachaça. Mas diante das dificuldades e das facilidades que a gente tem desse público, hoje a gente promove o Brasil inteiro, com conexão com Jalapão, Lençóis Maranhenses, Pantanal, Transamazônica, Sul do Brasil, Bonito. E o Brasil inteiro é pequeno, Chapada Diamantina, temos roteiros já agendados até 2028, já com grupos
que pode estar em qualquer lugar do mundo, que a gente traz para cá, para ficar no Hotel Fazenda Búfalos aqui, que é divino e maravilhoso. Isso aí. Muito obrigado. Uma coisa que é muito interessante, o Chico falando aí, eu tenho contato aqui no Hotel Fazenda Búfalos com a maioria dessas pessoas que vêm para a nossa região para conhecer, para fazer esses passeios de moto, de jipe, UTV. Então, assim, se você ver e perceber, tá, o tanto que eles gostam da região e ficam assim maravilhados com as belezas que nós temos aqui, é impressionante. Então, assim, você vê que essas pessoas, elas já foram em inúmeros lugares, tá, dentro do nosso país, tá, e chega aqui, elogia, eles elogiam, ficam realmente encantados com o que nós temos aqui na nossa região. E isso, obviamente, é algo que a gente precisa valorizar cada dia mais. É algo que a gente tem que mostrar, tá? Inclusive, assim, é interessantíssimo essa questão dos programas de TV a nível nacional, porque eles vão conseguir passar para uma gama de pessoas o que é feito e o que nós temos aqui. Certo, Alessandro? Certo, Jander. Eu me recordo, Francisco, quando ainda estava na ativa, né, na Polícia Ambiental, você até então, presidente da Câmara Municipal de Carangola, doou para a Polícia Ambiental o primeiro celular analógico e um holofote que era para ligar na viatura e patrulhar à noite em busca dos pescadores e dos caçadores. E essa sua preocupação com o turismo também automaticamente te leva a questões ambientais. Eu queria que você falasse um pouco para nós também sobre as belezas naturais que nós temos na nossa região, como você vê isso no cenário da nossa região, né, como um todo, e porque turismo não tem como ser turismo, né, já é turismo rural, né? Então tem a questão do meio ambiente preservado. Eu queria que você pudesse falar para nós essa preocupação que você tem com o meio ambiente. Excelente, Alessandro. Vamos fazer o seguinte, uma pausa curtinha e já já o Chico volta falando para a gente sobre essa riqueza, né, que é a nossa região. Lembrando que Rota do Café e Cachaça, aventura off-road 4x4. E 4x2. 4x2 também, né? Para você se deliciar com cafés gourmets especiais, que são campeões aí na região, ali no Brasil. Aí tem Caparaó, Matas de Minas, Montanhas Capixabas, Conilon Capixaba também, que é Isso são café hoje de denominação de origem e indicação geográfica. Hoje, na nossa região, nós temos esses cafés especiais, TAIDO, que é denominação de origem, e indicação geográfica, que são produtos originários da nossa região. Então a gente destaca isso, a gente leva lá no produtor para as pessoas conhecerem o trabalho da produção de cafés especiais. Isso. E além do café, cachaças artesanais, e as belezas naturais. O alambique e as belezas naturais do entorno do Parque Nacional do Caparaó, Pico da Bandeira, e suas conexões por todo o Brasil. Já já a gente volta porque esse camarada é incrível. Vem com a gente. Com café entre amigos, recebendo essa noite nosso amigo Chico Fogueteiro. Chico, gostaria de saber de você sobre essa questão, né, do turismo rural e do meio ambiente. São duas coisas que estão interligadas. Se você pudesse contar para nós como surgiu esse seu interesse no turismo rural e sobre as belezas naturais que nós temos em nossa região. Sandro, vou pegar um gancho mais uma vez lá atrás na minha história familiar. A Polícia Ambiental guardo um afeto muito grande no meu coração. Meu pai teve na região a primeira propriedade rural como reserva florestal pelo antigo IBDF em 1974. A Polícia Ambiental apreendia aqui na BR-116 caminhões com pássaros, tucanos, pássaros de várias espécies, e o local de soltura é lá no meu país em 1974, 50 anos atrás. Então eu cresci convivendo, né, Sargento Carlito, na época, tenente, hoje aposentado, que eu reverencio, desse carinho que a gente tem com o trabalho importante da Polícia Ambiental, da preservação ambiental. Meu pai era um caçador que, em um momento da vida, se tornou um dos maiores ambientalistas, que foi minha inspiração. O nome dele? Seu pai? Wilson Cabral, popularmente Cabral, conhecido em Tomos como Wilson Dentista. Dentista prático, mas muito reconhecido e valorizado. E meu pai tinha essa paixão pela questão, fui criado com isso no meio ambiente, trazia a Polícia Ambiental, pergunta ao Sargento Carlito,
sargento daquela época, né? Como que era a colhida. Meu pai pegava espingarda, um negócio de canarinho na terra. Se tem canarinho na terra na região, eu falo sem sombra de dúvida, foi meu pai que começou. O Wilson Cabral e o Wilson Guerra juntos em Tombos, né? Dessa luta pela preservação das florestas, dos pastos. Então eu trouxe isso dentro de mim. Você já olhava o seu pai assim fazendo isso e os olhos se enchiam? Sim. Né? Eu fui fazer técnico agrícola, né, formação e tudo, e isso minha vida é rural, a minha vida é rural. Né? Eu sou da roça, saí da roça, mas a roça nunca saiu de mim. Sim. Né? Então, a questão do turismo, ela tem estado diretamente ligada à questão da preservação, da proteção ambiental. Ninguém vem aqui para ver lixo, ver destruição, ver coisa suja, mal conservada. Tem que ser preservado. O papel da Polícia Ambiental é muito importante, o papel dos órgãos fiscalizadores é muito importante, né? Porque a gente precisa de preservar. Nós temos aí um parque nacional, um parque estadual do nosso lado, tem que ser preservado. É isso que a gente vende, entre aspas, lá fora, como belezas naturais, mais acolhida do nosso povo, como é aqui no Hotel Fazenda Búfalos. Então isso tem estado diretamente ligado. Com carinho, realmente, o que eu pude prover, o que eu pude fazer como político, eu falo, mais uma vez, sem sombra de dúvida, nunca na história vai ter uma pessoa que fez política com tanto prazer como eu fiz. O que eu pude fazer, eu fiz mais. Né? E depois você sai de cena, porque política não é profissão. Eu continuo fazendo política sem cargo. Hoje, como empreendedor, como empresário, com toda a dificuldade que eu tenho aí de ser criador, esse louco criador. E você falou que política não é profissão, de fato, não é uma função pública. Sim. E quando a pessoa vem com um histórico de preocupação com o meio ambiente, né, com a vida, com a riqueza que essa natureza toda nos traz, ou seja, essa função vai ser muito mais bem feita e bem realizada. Né? E você é um retrato vivo disso. Não, eu tento me reinventar, me agigantar, né? E graças a Deus hoje a gente tem gigantes lá fora que nos agigantam, reconhecendo o nosso trabalho, o que o Jânio falou. Eu acho que gostam, tem 10 anos que eles vêm comigo, 1, 2, 3, 10 vezes, e hoje o Brasil é pequeno, já estamos aí indo para o Chile, mês de outubro, o ano que vem é o Concagua, nós rodando, esse mundo é pequeno. Eu trago para cá pessoas que podem estar em qualquer lugar do mundo. E hoje gosta do que eu faço. Gosta porque não é uma vez só que vier, não. Eu posso falar isso sem sombra de dúvida. E eu agradeço a cada um desses, que eu chamo gigantes que nos agigantam. E muito obrigado a todos. E o Alessandro estava comentando, né, sobre que você apoiou a Polícia Ambiental com 2 objetos, né? Sim, celular. sim, ele doou o primeiro telefone celular para a Polícia Ambiental na década de 90, se não me engano. Era um telefone, tijolão. O pessoal fala tijolão, aquele telefone grande, analógico, você tinha que abrir e puxar a antena. Criança nem imagina o que é isso hoje, Nem né? imagina. Então, E um holofote, que é uma lâmpada muito potente ligada no isqueiro do carro para poder iluminar à noite nas patrulhas. A Polícia Ambiental tinha uma dificuldade muito grande. Olha aí. Né? E eu ali sempre junto com todos ali, o que eu podia fazer eu fiz. O que eu pude fazer eu fiz. Tinha uma parceria boa, até o fato muito triste, o Jequitibá rosa, né? Aquela árvore centenária, né? Milenar que tinha ali indo pro Papagaio. Foi muito triste, né, Chico? Você lembra daquele período? Sim, eu era secretário de turismo naquela época com aquele incêndio criminoso que fazia parte do projeto inicial. Botaram um fogo criminoso. Você vê as coisas das pessoas. Carangola perdeu, mas hoje nós temos o Parque Jequitibá, que, modéstia à parte, apanhei muito para a questão daquele Parque Jequitibá lá que as pessoas chamavam de Brejolândia. Meus olhos sempre foram coloridos para ver aquilo ali, aquela beleza para Carangola, mais um presente para Carangola, mais um parque público para essa gente de Carangola. Então, mais uma obra que eu defendi para Carangola, mais uma conquista para Carangola, que eu me sinto feliz em ver se consolidando esse projeto para a gente desenvolver uma cidade com um parque público daquele tamanho para a nossa gente que merece o espaço público preservado. E para você que não conhece o Parque Jequitibá, vale a pena, não escute só não, vá lá para você ver as pessoas lá caminhando, jogando futebol e os eventos que são realizados também, que são muito importantes. E vendo Carangola, né? Hospede-se aqui no Hotel Fazenda Búfalos, você vai conhecer o Parque Jequitibá, que é maravilhoso. Onde eu faço minha caminhada e minha corridinha também. Né? Que ótimo. Né, Jânio?
Com certeza. Inclusive, né, falando sobre a questão de Jequitibá, não sei se você vai recordar, nós chegamos a plantar um Jequitibá aqui no hotel, no curso de agente de turismo. É isso? Em referência ao antigo Jequitibá. Foi quando? Tá. 2021 e 2022. Nós chegamos a plantar esse Jequitibá, ele está aqui ainda, não, obviamente ele está pequeno ainda, né? Mas ele está aqui. Agora, só uma dúvida aqui que me despertou. Criança pode estar assistindo a gente, né, e jovem, pode perguntar assim, quanto tempo demora uma árvore dessa para ser abraçada por 10, 15 pessoas? A de carangola, segundo estudos, 1.500 anos. 1.500 anos. Olha só. É. Aí a gente vê que queimar algo assim, quando a gente escuta falar esse tempo, isso estremece, né? Isso faz com que a gente se impacte, né? Porque a televisão na época veio me perguntar, e agora o que fazer? Se a gente plantar agora daqui a 1.500 anos, talvez tenhamos. Não vamos ter, porque o Jequitibá, o rei da floresta, ele protege a floresta, então ele precisa de um ambiente de floresta para ele crescer, e ele é o rei da floresta. Sim. Mas que bom que vocês já fizeram isso aqui. Já fizemos aqui. Se quiser, vamos chegar agora. Com certeza. Futuras, né? Nós chegamos também a fazer uma visita a um Jequitibá. Lá em Grumarim, em Caparaó. E isso não foi? Faz parte do nosso roteiro. Jequitibá do Grumarim. Lá o nosso aqui tinha 13,5 metros de circunferência, o do Grumarim tem 9,5 metros de circunferência. Sim. Que é magnífico. É fantástico. Tá? É fantástico. Tá? Ele está localizado... No Grumarim, Caparaó. Tá. Qual que é a distância daqui lá? 50 quilômetros. 50 quilômetros. E a pessoa quiser visitar, conhecer, é fácil para chegar? Tem que ter orientação, guia? Como funciona? Bom ter guia, porque não tem sinalização, não tem, o local às vezes não tem de propriedade privada, né, tem que ser através de guia. Vamos prestigiar os nossos guias da região. E a rota do café e cachaça, a pessoa que vai participar, que participa dessa rota, ele já conhece, ele passa por lá também? Por dificuldade, como meus eventos, graças a Deus, são eventos grandes, sim, com muitos participantes, a gente tem que ver toda essa logística. E às vezes certos locais a gente não consegue chegar por logística. Às vezes eu coloco 50, 100 carros. Né? Então, às vezes tem certas particularidades em certos locais que a gente não consegue chegar com esse número de carros, porque não tem nem como estacionar. Sim. Né? Mas se a turma chegar e falar assim, Chico, nós queremos participar da Rota Café e Cachaça, mas a gente quer conhecer, quer fazer essa visita. O roteiro não existe nada engessado. Ótimo. Ele é dinâmico. São 7 roteiros de 500 quilômetros, 4 dias. Só no eixo principal, no entorno do Parque Nacional. Então, ele é diverso. E até porque a pessoa vem aqui uma vez, eu já estou divulgando outro roteiro para ela, para que ela interesse. Tanto que, por isso que as pessoas voltam. Sim. Porque eu estou sempre, não é aquela coisa toda vez, ele vai ver a mesma coisa, vai sempre diversificar. Toda vez nós viemos aqui almoçar a comidinha da dona Wanda e hospedar no Hotel Fazenda Búfalos. Isso aí é fato concreto. Mas a questão de visitações são sempre diversificadas, porque tem muita coisa interessante na nossa região. Você sabe que nós temos o maior produtor de abelhas rainhas do Brasil aqui na nossa região? Não sabia. Você sabe quantas coisas nós temos ricas na nossa região, os melhores cachaças artesanais de alambique, os melhores cafés Coffee the Year premiados hoje, dos 10 últimos concursos, nossa região ganhou 9. Então a riqueza de um trabalho familiar, turismo de base comunitária, economia criativa e solidária, incentivado pela Rota do Café e Cachaça. É o maior projeto de turismo da região, que eu digo que hoje a gente concretiza isso com esses gigantes que nos ajudam. E quando as pessoas vêm e participam dessa rota, quando elas terminam a rota, o que você percebe no olhar delas, no sentimento delas, o que elas expressam em relação Que dia é a próxima? É mesmo, cara. Que dia é a próxima? E é verdade que eu sou testemunha disso. Que dia é a próxima, hein? Inclusive, eu já vi inúmeras vezes pessoas assim, você vê que as pessoas estão emocionadas porque está chegando ao fim. Aqui eu já tive também, tá, vários que vieram com o Chico, tá, e chegaram a me falar o seguinte: olha, eu vou voltar com, né, mesmo fora da excursão, se tiver excursão eu volto novamente com o evento, né, que o Chico está fazendo lá. Agora, se não tiver, eu vou trazer, tá, vou trazer meu pai, vou trazer minha mãe, vou trazer meu irmão, vou trazer família. E acontece isso, tá? Então, inúmeras vezes
Pessoas vieram, tá, através do TV, do Jeep e etc. E depois voltaram aqui com as suas famílias para ficar no Hotel Fazenda Búfalos. Então isso aí realmente faz toda a diferença. Tá? Ô Jander, pegando um gancho nisso aí, né, esse trabalho que eu venho fazendo em Carangola, na região, como eu fiz durante anos em Pedra Dourada, né, com o festival Golden Stone Adventure, com moto, jeep, carro antigo, pioneiros. Você imagina 20 anos atrás a gente criando isso que ninguém fazia, hoje todo mundo quer fazer, é fácil Sim. de fazer, mas quero ver fazer isso, que eu sempre falo, o meu público é um público que volta, é um público que gasta, é um público Sim. que investe, que gosta da região e quer com a família, com os amigos, divulga. É uma teia uma capilaridade de divulgação gigantesca o que a gente tem alcançado nesse público. E um público que gasta. O cara que tem um carrinho aí de 200, 300, 400, 500 mil reais para brincar, nós trazemos de parque de diversão. Mas não é o valor monetário, porque são pessoas muito humildes, muito simples, muito carinhosas, muito calorosas, mas extremamente vibrantes, que gostam do que a gente tem, do acolhimento familiar, como Sim. temos aqui no Hotel Fazenda Búfalos. Isso é a diferença, porque essas pessoas podem estar em qualquer lugar do mundo, nos melhores restaurantes da França, da Suíça, do Japão, mas o que eles têm aqui e os faz voltar esse acolhimento aqui no Hotel Fazenda Búfalos e nos outros parceiros que a gente tem ao longo da Rota do Café e Cachaça, e esse trabalho que a gente faz. Então daqui a pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre a pessoa que está lá, que está recebendo os amigos que vêm de longe, de perto. O que elas podem, de que forma elas podem fazer contato com você para oferecerem também os alimentos que elas possuem, enfim. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Já já a gente está de volta. Para você que quer participar mais da Rota do Café e Cachaça, em relação àquilo que você produz na sua casa, no seu sítio, daqui a pouco a gente volta para falar disso. Vem? De volta com Café Entre Amigos, recebendo nessa noite o nosso querido amigo Francisco Cabral, carinhosamente conhecido como Chico Fogueteiro, Chico da Telemig e Chico do Combatente. Chico, eu gostaria de te fazer uma pergunta, né? Nós falamos sobre meio ambiente, turismo, rota do café e da cachaça. Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência como produtor rural mineiro dessa região toda que você conhece e divulga tão bem. Que você pudesse falar como é que é a sua experiência, como é que esse povo, né, da zona rural, como é que eles lidam com você no dia a dia, com os turistas que vêm de fora, até de outros países, para poder conhecer a nossa região. Se você pudesse contar para nós a sua experiência. Alessandro, eu só tenho a agradecer o que esses baluartes, né, e essas baluartes hoje na nossa região, produtores rurais, famílias na agricultura, nos permitem, com o trabalho deles, criar. Então, eles são os meus grandes incentivadores. Né? Eu, dentro dessa luta de promover, de criar, de divulgar, né, regiões fronteiriças, essa questão geográfica para mim não tem fronteira. Nós estamos numa região única, o trabalho como um todo. A referência geográfica de títulos de Minas, Rio, Espírito Santo, não, nós estamos na região do Pico da Bandeira. Isso. Né? E a gente visita todo o entorno, num raio de 150 quilômetros, a gente visita cada um e é acolhido, e isso fez diferença. E esse foi o grande estímulo, e essa foi a grande base para me dar sucesso no meu trabalho. O meu sucesso não é meu, é dessas pessoas. Repetir N vezes o acolhida aqui no Hotel Fazenda Búfalos, a acolhida no Hotel Pico da Bandeira, Espera Feliz, a acolhida no Hotel Caparaó, Parque Hotel em Alto Caparaó, acolhida no produtor de café, de cachaça, de queijo, de doce, de leite, de rapadura, tudo que as pessoas produzem. Né? E muitas das vezes, como eu disse, às vezes com grupos grandes, a gente não consegue chegar na casa do produtor, na fazenda do produtor. Sim. Mas em reuniões ao final do dia, né, a gente promove encontros à noite, jantares, festas e tudo, integração, é uma integração, uma festa completa durante toda a expedição, e a gente convida esses produtores para estarem aqui para apresentar, né, como já fizemos aqui no Hotel Fazenda Búfalos, o Café do Miro, a Associação de Artesãos de Carangola da região, sempre estiveram presentes, não só em Carangola, por onde? Porque é itinerante. Cada roteiro desse a gente passa normalmente em 15 municípios.
São 500 quilômetros, são 4 dias. Às vezes não hospeda só no lugar, hospeda, igual saímos com essa equipe, saímos de São Geraldo, passamos pelo Brigadeiro, passamos Pé Dourado, passamos Carangola, Espera Feliz. Então, é itinerante. Cada dia e cada lugar é uma cultura diferente, é uma riqueza diferente e encantador. Tanto que esse público recentemente já marcou para janeiro do ano que vem. Vem um público maior, vem 2 cegonhas trazendo carrinho, nós vamos trazer eles de avião para cá e querem ficar no Hotel Fazenda Búfalos. E essa pessoa que está lá na propriedade rural, né? Muitas vezes não é visitado, mas ele está nos ouvindo, está nos vendo, ou de outra forma também, né, pelos canais como o Instagram, né, pelo blog. Como eu faço para poder participar com a minha broa, com o meu café com leite? Como é que eu faço para falar com o Chico? Olha, hoje vem com a gente lá no Instagram ou no blog, lá tem os nossos contatos, né, no Chico Combatente. Procura lá, Rota do Café e Cachaça, tem milhares de notícias hoje do Brasil e do mundo, mas tem essencialmente no nosso blog falando disso aí. Só ligar, Chico, quando que vai ter um roteiro? O que a gente tem? A gente abraça, a gente entrega, porque essa riqueza que faz a diferença no trabalho que a gente faz. E um detalhe, tá? Que todas as vezes, tá, que o Chico traz, tá, essas expedições, ele também traz esse pessoal, tá, que vem trazer os seus produtos, tá? Geleia, não é só café, artesanato, né? Artesanato, café, doce, queijo. E nada, o detalhe é que nada disso é cobrado, tá? Inclusive, tanto pela parte do espaço, a gente não cobra de forma alguma. É um incentivo, a forma de a gente incentivar. E a gente aqui no hotel está sempre de portas abertas, tá? Para quem quiser divulgar o produto aqui, tá? Sem qualquer cobrança, sem nada em troca. O que a gente quer, na verdade, é ajudar, tá? Porque a gente precisa também, tá, dessas pessoas, tá? O que você ia falar, Chico? Não, essa troca, essa riqueza de informação, porque as pessoas vêm para cá, elas querem levar. Eu tinha problema no início, eu quero um queijo, não tinha queijo, cara. Ninguém produzia queijo. Tem a Cris que produz o queijo lá, não, queijo, o pessoal levou queijo, um caminhão de queijo, eles querem levar lembrança, querem levar presente. Café é muito fácil, cachaça, queijo, doce, eles ficam loucos, passam lá em Tombos, lá na família Vargas, 4 gerações produzindo doce, eles lotam os carros, entendeu? De doce, quer levar para o tio, compra, é dinheiro. Cada evento desse nosso fica em média de 200 a 300 mil reais na região. Sim. Dinheiro limpinho, que incentiva, que valoriza. Inclusive, eu achei até engraçado, porque esse último evento, a Cegonha já tinha ido, né, eu vi umas pessoas pedindo o Chico para mandar o queijo pelo correio, pelo CDS. Eu quero queijo. Eu quero queijo pelo CDS, porque Salário não poderia levar esse queijo no avião, eu vou levar. Vou levar. Né? Mandando para São Paulo. Foi verdade. Isso eu presenciei, tá? Então eu vi as pessoas. Então, a Cegonha já foi, não tem como colocar. A gente não está supondo. É verdade. Hoje a Rota do Café e Cachaça é o projeto mais concreto, real, que promove a nossa região. É uma realidade concreta, eu fico muito feliz, porque eu falo com prazer e alegria, né, que esses produtores me permitem criar. E a gente se agiganta, mas tem esses gigantes que nos agigantam, como o Jander, como o Ailton, Espera Feliz, como a turma em Alto Caparó, do Caparó Parque Hotel, o Montrez, o Chiquinho da Picanha Dourada, o Dourada Parque Hotel, o restaurante... É tanto lugar que a gente fica sempre promovendo, saímos de Muriaé várias vezes, então é dinâmico. O Castelo do Café em Manhuaçu, não existe limite para quem sonha. Sonhar pequeno dá o mesmo trabalho de sonhar grande. Então vamos sonhar grande e vamos fazer. Aliás, uma delas tem tantas coisas legais, né? Sonhar pequeno, sonhar grande, gasta menos energia, né, Chico? Então vamos sonhar grande e fazer. Por isso a Rota Café e Cachaça, eu falo sem sombra de dúvida, é o maior projeto de turismo da região. Hoje, estou indo agora para o sul do Brasil, participar do maior evento de Jeep do Brasil, até então, porque nós vamos transformar aqui em Carangola, no Hotel Fazenda Búfalos, o maior encontro de jipeiro do Brasil em breve. Já começamos uma pista aqui e vamos concluir, vamos dar seguimento. Não tem sido fácil, né? Porque às vezes falta apoio, a vaidade, a soberba dos nossos gestores, desculpa, não pode deixar de fazer. Não vão apoiar o Chico não que ele apareça. Apareço sim,
com uma mulher bonita do meu lado, uma filha maravilhosa, uma família, coisa, um sonho louco, não tem como não aparecer, tanto que eu apareço lá para fora e esse público, graças a Deus, nos permite hoje promover a nossa região, mostrar as riquezas, belezas da nossa gente rural. E é bom demais saber que o que está sendo realizado e construído por esse grande sonho, que hoje é uma realidade, faz com que as pessoas tenham em suas mesas alimento, faz com que elas tenham boa bebida, um cafezinho, né? Faz com que elas produzam e vivam bem e realizem sonhos também. E daqui a pouco a gente volta já para tomar o café e comer esse bolo gostoso que a dona Wanda fez pra gente, com um cafezinho. E a Neia está aqui, gente, está nos ajudando nesse registro, tá? Já já a gente volta com o nosso bate-papo café. Vem com a gente. Vem com a gente. Bate-papo entre amigos com nosso amigo Francisco Cabral, Chico Fogueteiro, e tem um projeto muito bacana que realmente vai provocar no coração de cada carangolense uma paixão enorme, um amor enorme, porque ele trata daquilo que está no horizonte de cada pessoa. Aliás, quase todas as pessoas, que é o campo da fé. Então, temos aqui um projeto, Movimento para a Instalação dos Monumentos da Via Sacra no Morro do Cruzeiro. Esse projeto e esse movimento, né, recebe a acolhida e apoio do multiempreendedor cultural e ator global carangolense Ramon Belan, que chega para somar ainda mais a esse importante momento de transformação e realização. Chico daqui a pouquinho vai falar para a gente sobre isso, que vai tocar o coração de cada carangolense que ama tanto essa terra, e uma terra marcada muito pela religiosidade, pela fé. Mas antes, vamos falar um pouquinho das coisas pitorescas aí. Alessandro, tem uma coisinha que você queria falar com o Chico, umas perguntas aí sobre nomes, explica pra gente isso. Já que o nosso amigo tem vários apelidos, né, a gente gostaria de saber qual o que ele prefere, né? Se é Chico da Telemig, se é Chico Fogueteiro, ou se é Chico do Combatente, né? E se ele tem alguma piada, uma piadinha assim de quando era conhecido como Chico Fogueteiro. Vamos lá, vamos para a etapa. A melhor forma de ser chamado, a palavra mais doce é vovô. Eita, Coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Esses codinomes que a gente tem, muito orgulho, eu os ostento, todos eles, com carinho. Como lá da minha família, que é o Francisco Carlos, mas a minha irmã não sabia falar, Cacá, Cocá, Cacate, Cat, Cats Boy, eu sou uma metamorfose ambulante, né? Como dizia Raul Seixas. Então essas fases, todas, de qualquer forma, mas Cacá e vovô é coisa muito doce. Minha mãe me chamava assim, e meus netos agora me chamam assim, né? E muito próprio, pode me chamar do que quiser. Pode até falar do coisa, pode até zombar. Eu detesto anonimato. Pode não gostar de mim, pode falar num tom pejorativo, mas respeita o que eu faço. Sim, isso. Gosta, né? Porque eu faço com prazer, e sempre fiz. Fiz política com prazer, faço empreendedorismo com prazer, faço o que gosto, o que Deus nos permite. Graças a Deus. É interessante que a pessoa, conhecendo a sua história, vai entender cada forma de lidar com você, de tratar você, ou seja, cada pontinho, cada período ele tem um sentido. Ele tem uma construção, ele tem um momento importante na sua vida. Né? Isso é muito bacana. E a brincadeira, né? O Chico Fogueteiro, você solta pra mim? Não tem problema, né? Soltar foguete foi um grande prazer da minha vida, que eu fico bestiais decisões aí de impedir. É uma cultura popular, é uma técnica milenar de proibir de soltar foguete. Entendeu? Existem regras, existem normas, existem respeito. Então soltar foguete é lindo. Pode me chamar de fogueteiro, solto você quando você quiser, meu filho. Foguete, alegria que tem. Então essas coisas, construção, são momentos de realizações e transformações da minha vida que eu tenho muito orgulho. Mas ser chamado de vovô é a coisa mais doce. Muito bom, né? É isso aí. E por falar em vovô, né? O vovô quer que o neto cresça bem, quer que ele cresça na amizade, desenvolva seus talentos e habilidades. E a gente sempre fala para o neto assim, Deus te abençoe. E quando fala Deus te abençoe, vamos trazer para aqui agora, né? Esse movimento importante que está sendo feito em relação ao Cruzeiro em Carangola, o Morro do Cruzeiro. Quando a gente fala Morro do Cruzeiro, não é o Morro do Cruzeiro da Varginha, mas é o Cruzeiro que fica no centro de Carangola, correto? Sim, sim. E é um projeto, fala desse projeto para a gente, da importância dele e dos apoios que já estão envolvendo nessa grande construção. A gente vem ao longo dos anos sonhando com muita coisa para caramba. Aliás, só para lembrar aqui, eu me lembro de há uns 15 anos atrás, na Praça da Matriz,
você já me falar disso. E eu vejo a importância da persistência dele, a criatividade, o olhar adiante e a persistência com os projetos. Quer dizer, Eu tenho essa de foto. longa data. Eu né? tenho essa foto com você. Você lá tem essa na foto, praça. né? Tenho. Que coisa boa. Então, a gente, né, tem que buscar para promover a região, e eu como empreendedor cultural, de turismo, tenho que buscar o que tem de valor na nossa terra. Tanto que a gente está também com um projeto de resgate da história do show do Roberto Carlos, a devoção a Santa Luzia, o monumento a Santa Luzia, né, que a gente conversou também naquela época, Sim. e a questão da devoção maior, que a história, né, das últimas 6 décadas do Morro do Cruzeiro é fantástica. Então, inspirado nisso tudo, a gente, com a acolhida hoje, né, do padre Aguinaldo, do padre Igor, Sebastião, né, estiveram lá esse ano, a gente naquela emoção de contar aquela história, porque muita gente não conhece a história do Cruzeiro em Carangola, Sim. como ele foi construído, foi levado para lá nos braços das pessoas, né, o padre subiu, as pessoas estavam benzeu, o pessoal criou força e subiu com o padre e tudo em cima do Cruzeiro, você sabia disso? Não. Isso é fato. E aí botaram o Cruzeiro lá. Em 1997, eu como secretário de turismo, dia 16 de janeiro, o Cruzeiro cai. E eu fui lá e começamos a mobilizar, e graças a Deus, uma comissão, nós resgatamos o Cruzeiro, a comunidade de Carangola resgatou o Cruzeiro, né? E construíram o Cruzeiro, reconstruíram o trabalho do Otto, o Alberto Salim, Maurício Lopes Valadão, eu na linha de frente ali, né, como secretário, mas muito mais do que secretário, se dependesse do poder público, o Cruzeiro estava caído até hoje, graças à comunidade de Carangola que se uniu e patrocinou aquela restauração, e o Otto Vasco Lopes Reis, nosso santo Otto, que fez cada detalhe da preciosidade. Ele é um professor pardal, o cara é fantástico. E o Cruzeiro está lá, e todo ano, né, mesmo ao longo dos anos esquecidos, e os padres hoje, os párocos aqui, resgataram isso aqui, a emoção daquelas pessoas. Você vê no mundo hoje, né, a peregrinação aí da Via Sacra, o quanto movimenta, o quanto isso é importante. E a gente precisa de instituir isso em Carangola e valorizar e resgatar isso, a sua essência. Não pode o pessoal subir lá cheio de capim, cheio de buraco, sem estrutura, entendeu? Porque as pessoas gostam, e isso nós vamos transformar. E aí a gente começou a unir ideias, junto com trouxemos o Padre Sebastião, convidado também da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, trouxemos toda a comunidade envolvendo, a Simone Oliveira com um trabalho fantástico, para criarmos, e tantas outras pessoas, o Rafael Silva, agora o Ramon Belan, que tem um trabalho hoje a nível de encenação da Paixão de Cristo, que é destaque, a gente construir isso para Carangola. É mais um presente, é mais um sonho que a gente quer hoje com a coletividade fazer esse presente que está na essência da nossa gente. A construção da Via Sacra vai muito além ali, e a gente imagina, e o Charles Zanon, que é o proprietário do terreno, está bem solícito, quer ajudar, quer colaborar, já disponibilizou e quer fazer. Então não tem como, é só ir para frente, é todo mundo junto. Eu convido vocês a fazerem parte dessa comissão, porque o principal nós já temos, a fé da nossa gente. E você falou algo aí que me tocou também, né? E nos toca que o poder público é importante, porque ele está ali para fazer aquilo que é o desejo das pessoas. Mas ele funciona mais quando as pessoas expressam o seu desejo, quando elas vão e dizem, eu quero aquilo, eu quero que aconteça. Né? Então a importância de toda a comunidade estar inserida, como você disse, quando a comunidade se une e participa, né, como tem essa comissão, a partir daí o poder público também se desperta para realizar. Então é preciso que a gente esteja junto nesse grande projeto que vai não só despertar, mas estender ainda mais aquilo que nós chamamos de turismo religioso, que traz para cada família que mora em Carangola recurso, porque aquele que vem para conhecer, ele vai comprar um hambúrguer, um cachorro quente, ele vai tomar um cafezinho, ele vai comer uma broa, né? Ele vai usar os Uber, os táxis, enfim, tudo isso, hotéis. Olha, quanta coisa. Pode parecer louco, mas o projeto contempla um teleférico lá para o Morro do Cruzeiro. Olha, pois é, sim. Eu vou repetir, sim. Pensar pequeno, pensar grande, custa a mesma coisa. Exato. Uma tirolesa lá de cima, o pessoal chegou sim. Lá em cima, já quer descer rápido, vamos descer de tirolesa. Criar atrativos junto a essa questão para que as pessoas
Costa, criar lá um mini museu a céu aberto dessa fé religiosa da nossa gente, a exemplo de Inhotim, né, para que as pessoas se sintam, além, uma vez por ano, não é todo dia subir lá no Cruzeiro, um restaurante com um platô lá, uma comida diferente. Vamos trazer gente. O proprietário já fez um acesso de veículo lá, tem outra facilidade, essa opção de outras que a gente pode criar de acessibilidade. Aí o próprio Ramon falou assim, ah não, eu já subi de escalada, contempla a escalada, vamos fazer a Via Sacra de escalada, primeira do mundo, a Via Sacra de escalada no paredão lá, vamos fazer a diferença. Eu estou vindo de um trabalho agora no último mês, de visitar vários pontos no sul do Brasil e trago inspirações que a gente pode fazer aqui. E vamos fazer, junto com a comunidade. A política do bem, não sou candidato a nada. Já fui tudo o que eu queria na política partidária. Não sou candidato a nada. Simplesmente candidato a que esses projetos se concluam. Que a nossa região saia desse habitáculo, desse marasmo, desses hotéis vazios o ano inteiro. Nós temos que fazer coisa o ano inteiro, promover todo dia. Isso. E você falou em política, né? Política vem do grego polis, que é cidade. Onde está a cidade? Onde estão as pessoas? E a cidade de Carangola tem um nome referencial, Princesinha da Zona da Mata. Princesa não pode ficar escondida. A princesa ela deve trazer pessoas para conhecê-la e estimular pessoas para que elas possam viver melhor. Então, muito bom, né? Quando você nos desperta e nos ajuda a pensar Carangola para os carangolenses, e os carangolenses só terão uma Carangola melhor quando o mundo estiver aqui conhecendo, participando, né? E para isso a gente tem que estar junto, né? Com certeza. E um fato que eu acho que é muito importante, tá? Que a pessoa não precisa gostar do Chico para apoiar. A pessoa tem que ver o seguinte, a intenção do Chico é justamente a intenção da grande maioria dos empresários hoje da cidade, que é gerar renda e movimentar a economia. Então eu, por exemplo, aqui através do hotel, eu vejo que se, por exemplo, vários desses projetos, né, acontecerem, o que eu vou poder fazer? Eu vou poder ampliar o hotel, tá? E obviamente isso vai gerar, tá, compras em lojas de materiais de construção, compras em supermercados, vai gerar aumento de emprego. Então assim, a gente tem que ver, tá, a coisa como um projeto, tá, que vai beneficiar todos. Então assim, o Chico está trazendo a ideia, tá, tudo bem. Você não precisa gostar do Chico para apoiar dessa ideia ou não. Tá? Você não precisa falar, ah, ele é meu partidário ou não. Isso não importa. O importa é o que isso vai trazer para a comunidade, tá? Independente de quem veio a ideia. E isso eu vejo que ele faz, tá? Independente, né? Obviamente, de um ou outro gostar ou não gostar. E acaba que isso acontece, tá? E nos ajuda e muito. Tá? Você falou um gostar aí que é importante porque me fez lembrar de mais uma coisa do futebol. O Pelé jogava no Santos, o Garrincha no Botafogo, mas quando estava na seleção e fazia gol, todo mundo vibrava. Então, quando a pessoa está em Carangola e faz por Carangola, faz pela região, todo mundo ganha. Está jogando a seleção, no sentido de, né, tá jogando a favor de todos nós. Então vamos apoiar, vamos estar juntos, porque isso faz a diferença. Meu partido sempre foi Carangola. Isso. Isso eu continuo assim como empreendedor, como louco sonhador. Isso. Sei que eu sou louco. Só loucos têm essa vontade criativa que eu tenho. Estou com outros projetos aí, fora daqui, na região, ligando os 4 estados, Minas, Rio, Espírito Santo, e vários outros projetos. Eu tenho essa necessidade. Eu crio, eu vendo sonhos. Então, hoje eu estou sempre também sendo beneficiado com essas realizações, essas concretizações. Sim. Mas muito mais as pessoas, porque o público que hoje me acompanha é um público que gasta, é um público que investe, pode estar em qualquer lugar do mundo, e eu trago para cá. Coisa boa. Isso é verdade. É ganho para todos nós, né? Com certeza. É gol para todos nós, né? Isso aí. Ele fala em loucura, mas é uma loucura que ajuda o carangolense. E é uma loucura que o carangolense precisa. Tá? Então, nós temos que enxergar
as coisas da forma que ela tem que ser enxergada. Tá? E um dos pontos é trazer a renda para a cidade, movimentação econômica, tá? Que a gente consiga manter, por exemplo, esse hotel, manter os empregados, manter as compras que eu faço, né, tanto em materiais de construção, supermercado, etc. Então, assim, aqui tem um empreendimento e desse empreendimento várias pessoas, várias famílias dependem dele. Então, isso é importante destacar, que se a gente não tem, tá, certas atitudes que nos ajudam, como que a gente vai sobreviver? Então, isso é uma realidade que tem que ser pensada e tem que ser estudada e a estratégia é criar novas situações para que as pessoas venham, tá, nos conhecer e gastar, obviamente, dentro do nosso município. Certo? Isso mesmo. Coisa maravilhosa. Vamos tomar um cafezinho? Vamos sim, eu vou jogar aqui a... Vamos tomar agradecer mais a Naya que está aí nos ajudando no registro, né, do vídeo, e para que você... Aqui, né, deixa eu passar da Gilson, você via aqui o cafezinho. E eu queria também aproveitar essa oportunidade, né, agradecer sempre a Casa de Caridade de Carangola, Sim. a toda a equipe, toda a diretoria. Estivemos reunidos hoje para relembrar o movimento SOS Casa de Caridade, que fez a transformação na Casa de Caridade, mas muito mais do que isso, a gente que pensa em turismo, pensa em desenvolvimento, a gente tem que pensar no todo. Nós tivemos um caso de um dos participantes de uma caminhada nossa, que uma formiguinha a picou, né? E ela teve um edema de glote, então foi socorrida na Casa de Caridade, que é referência na nossa região, é patrimônio de Carangola, né? Por isso eu reuni com a diretoria hoje, para a gente continuar esse movimento, para a Casa de Caridade ampliar a sua capacidade de estrutura, ampliar, porque é muito importante. Os fatos acontecem. A moça que estava aqui, que foi pegar uma laranja, Sim. uma formiguinha, e ela tinha problema, ela sabia. Ela estava, não é fato do hotel não. Ela, passamos em coisas, vamos visitar a abelha, e ela falou, eu não posso ser picada por inseto. Lá ela não foi, no meio das abelhas. Mas aqui uma formiga ela pegava, mas estávamos ali, fomos atendidos prontamente, ela tomou a coisa, ela em meia hora já estava aqui batendo um pratão que a dona Wanda fez lá de búfalo na cerveja. Então, tivemos um outro fato grave, completamos ontem 3 anos de uma tragédia, de um acidente, que existe o risco, né? A gente sempre evita, sempre trabalha com segurança, sim, mas o atendimento da Casa de Caridade Acolhida foi fantástica, atendimento de excelência. Uma pessoa que teve 24 costelas quebradas, 2 perfurações de pulmão, a excelência da qualidade do atendimento. Isso também, tudo, a gente que trabalha com turismo, a gente tem que pensar como um todo. Segurança pública, apoio. Então é uma gama de coisas que às vezes as pessoas não conhecem. Chama a gente de louco, mas não sabe, tem só louco que faz o que eu faço. Então, agradecer sempre a Casa de Caridade de Carangola, nossa referência em saúde, ao SAMU, que prontamente, né, isso é importante, essas conquistas para a nossa região. Turismo, quando você fala assim, meio ambiente, isso tudo é uma teia de situações que precisam para a gente acolher bem. Porque as fatalidades às vezes acontecem. Sim. Mas hoje, né, a gente, eles vieram até aqui, o casal comemorar a festa, voltaram aqui, trouxeram a família, uma festa, né, que ela sobreviveu àquele acidente gravíssimo, e fizeram uma festa aqui, a família, mais de 200 pessoas, olha só. E isso então, para você ver, como é grandioso o que a gente faz, envolve tudo numa comunidade, promove tudo, e a gente precisa de ampliar isso, precisa de ter acolhida institucional. Como você falou, pode não gostar de mim, mas respeita do que eu faço. Ninguém faz o que eu faço com prazer e alegria que eu faço. E até por necessidade, eu tenho que me agigantar e me falar, entendeu? Sim. Porque a minha vida é cara, não é barata não. Sim. Passear e viajar, eu banco. E tem que fazer para bancar, né? Então, graças a Deus, tem esse pessoal. E a gente vai aí, eu não cobro nada de produtor rural, não cobro nada de... A gente cria parcerias para reduzir custo, para que as pessoas possam vir para cá a um preço acessível e promover cada vez mais.
e todos ganhamos. Todos né? ganhamos. E viva a saúde de Carangola com a Casa Com de Caridade, certeza. com o Hospital Evangélico e agora Sim, nessa sessão, né? com o prédio essa novo. parceria Abraço para os fantástica. amigos Chiquinho, Fernandinho, Anchieta, que é a turma todos toda, os a médicos, diretoria, enfermeiros, toda a equipe. técnicos, SAMU, né? nosso SAMU fantástico. Com certeza, estão realmente todos de parabéns. Eu já tive também aqui alguns casos e precisamos recorrer à Casa de Caridade e realmente assim, a satisfação do atendimento. A gente tem que falar das realidades, né? Eles estão de parabéns todos, Então, com certeza. Vamos aqui a tudo, porque é gigante. E foi emocionante, né? Você relembrou aí a questão da festa, né? A festa realmente foi emocionante. Você vê a emoção deles voltarem a Carangola e escolheram o Hotel Fazenda Búfalos para fazer essa festa. Contrataram músicos, contrataram várias pessoas. Tudo. Bufês. Uma Foi festa assim, de alto padrão. de renascimento. Coisa boa. Foi muito bacana, foi emocionante. Realmente a gente vê que e as pessoas retornam e falam, eu vou retornar novamente. Com toda no essa próximo situação. ano. Eles voltaram para cá. Sim. Quiseram comemorar e celebrar aqui todo Sim. ano. Me ligaram, ó, então vamos voltar aí. Fecharam o hotel. Fechou Eles fecharam o o hotel. hotel. Fecharam o hotel e falaram assim, ó, o hotel vai ficar esse final de semana para minha família, para os nossos convidados. Então você vê a grandeza do que a gente está buscando fazer, unindo ideias, esforços e uma coisa, uma comunidade toda para promover. Obrigado a todos os gigantes que nos ajudam. E vamos nessa juntos, Vem né? com a gente. Apoiar, vem com a gente para tudo dar certo, né, Alessandro? É isso aí. Agradecer mais uma vez a presença do Chico, do amigo Jander, do Obrigado. amigo Luciano, por essa noite tão agradável. E a Naya nos ajudando aí no registro. A gente espera não só, de novo, numa gravação futura, estar junto, mas estar junto já de imediato, apoiando esse projeto, apoiando essa comissão, para que nós tenhamos aí um turismo religioso cada vez mais intenso e que traga para cada carangolense uma condição melhor de se viver, para sustentar sua família, né, para realizar sonhos e sem economia para sonhar, né, Chico? Sim, sonho é pequeno, sonho é grande, tem o mesmo trabalho. Isso aí. E que a gente também tenha, né, um turismo rural cada vez mais, Sim. né, com números, né, maiores de proprietários, de pessoas envolvidas nesse projeto, para que a gente, unidos, né, a gente consiga alcançar o maior número possível de pessoas. Certo? E vamos fazer, né, o nosso brinde aí, não é Vamos isso? fazer o nosso brinde. Nosso brinde de café, né? Café com Vamos amigos. lá, café com amigos. Isso aí. Um abraço a todos. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a Né? Viva o combatente, viva Rota Café e Cachaça, viva o nosso amigo Francisco Cabral, Chico Fogueteiro está com a gente aqui hoje, e viva você, Todos viva a nós. nossa vida. Viva Vamos Carangola! Viva Viva Carangola. Carangola, viva! Viva! Viva. Até a próxima. Até a próxima.